O Internacional segue trabalhando para enfrentar o Cuiabá neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, às vésperas do confronto decisivo contra o River Plate pela Libertadores da América na Argentina na próxima terça-feira. O técnico Eduardo Cudê possui retornos importantes vindos do departamento médico, que cada vez mais se consolidam como peças importantes no esquema que Cudê irá organizar para essas próximas partidas. Entretanto, existe o cuidado, em especial com alguns jogadores, que podem ser preservados na partida contra a equipe do Cuiabá neste fim de semana. A situação mais especial é a de Ener Valencia, que com um desconforto muscular, mais uma vez, ficou de fora do treinamento no CT Parque Gigante. No mercado de transferências, o Internacional vê Martegani se afastar e praticamente se acertar com um clube da Argentina. Enquanto isso, Mário Fernandes, ex-internacional, estreia na Rússia e a oposição já promete reforços em caso de vitória nas eleições no fim deste ano. Esse é o Diário do Inter KTO, desta terça-feira, 25 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta terça-feira. Vou começar falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, que eu fui lá para acompanhar. A gente acompanhou só uma parte da atividade, porque o Eduardo Cudê tem fechado os treinamentos para a imprensa no momento em que ele vai definir a equipe que vai entrar em campo, tá? Então a gente acompanhou muito mais a parte do aquecimento, muito mais a parte da preparação do treinamento antes dessa atividade ela fechar. Mas ainda assim a gente tem algumas informações importantes para repassar, tá? Pedro Henrique e Maurício treinaram normalmente e estarão à disposição de Cudê para o jogo do sábado contra a equipe do Cuiabá. Aliás, a tendência é que eles sejam inclusive titulares nessa partida, até por uma rodagem do elenco que eu vou falar na sequência. Mas são jogadores muito celebrados no bastidor colorado, muito celebrados pelo técnico Eduardo Cudê, pelo retorno que está acontecendo e eles já treinando na integridade de sua forma física para esses próximos confrontos importantes do Inter em Campeonato Brasileiro e também em Libertadores da América. As ausências, elas foram as mesmas da segunda-feira. O Vitão novamente ficou de fora porque está sendo preservado em função de uma gripe. O Luiz Adriano novamente ficou de fora porque ainda está liberado para ficar com sua família após a morte da mãe, que aconteceu na última semana. E o Ener Valencia? O Ener Valencia, de novo, não treinou no CT Parque Gigante. E o Inter tratou de tranquilizar todo mundo de que o Ener Valencia não tem uma lesão e de que é apenas uma preservação porque ele apresentou um desgaste maior do que os demais na partida contra o Red Bull Bragantino. Eu tive outros relatos ao longo do dia, tá? O Valencia apresentou um desconforto muscular, que é um desgaste excessivo, a gente pode colocar dessa forma, e por isso não vem treinando. Aliás, o Inter está fazendo uma programação um pouco especial para o Ener Valencia, cuidando de um jeito um pouco diferente do Ener Valencia, porque ele vem de não ter férias. Ele teve 5 dias de descanso no Equador, entre seleção do Equador e se apresentar no Internacional. Então, isso tudo começa a pesar também do ponto de vista físico. Ele veio de uma temporada intensa na Europa e ele está desgastado. E o Inter, por isso, está cuidando um pouco dele. Dentro desse cenário, é bem possível, quase provável, que o Ener Valencia seja preservado no próximo sábado contra o Cuiabá. O atacante deve ou ficar no banco ou sequer ser relacionado para essa partida, para que ele possa estar em plenas condições no jogo contra o River Plate na outra terça-feira pela Libertadores da América. E aí são vagas que abrem para o Pedro Henrique, vagas que abrem para o Maurício entrar no time. O Luiz Adriano deve se apresentar entre quarta, quinta, sexta-feira para poder jogar. Então, esses jogadores devem ter oportunidade contra o Cuiabá e o Ener Valencia fica descansando. Outros atletas podem ter esse tipo de preservação. O Alan Patrick, por exemplo, deve ser preservado. Fica descansando um pouquinho contra o Cuiabá para voltar bem contra o River Plate. Alguns jogadores da defesa, talvez o René, por exemplo, também pode ser preservado. O Inter está trabalhando com esse cuidado em todo o elenco para o jogo contra o Cuiabá, porque obviamente a prioridade é contra o River Plate pela Libertadores da América. Mas esse cuidado especial está acontecendo principalmente com o Ener Valencia, porque apresentou esse desgaste, porque tem essa situação de não ter férias, de vir de uma temporada desgastante e que ele acaba sentindo em algum momento esse desgaste físico, tá? Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal
Falando sobre 2024 e sobre algo que aconteceu nessa segunda-feira em 2023. A reunião do Conselho Deliberativo que autorizou o Inter a assinar com a Liga Forte do Futebol teve a participação de conselheiros de oposição, obviamente, e entre esses conselheiros de oposição, Delcir Sonda falou sobre a possibilidade de trazer jogadores para o Internacional na próxima temporada, caso Roberto Melo seja eleito presidente do Internacional, ele que é o mais cotado para ser o nome lançado pela oposição do Internacional ao cargo de presidente do clube. O Delcir Sonda falou sobre isso, disse que sim, precisa trazer jogador, e aí o Roberto Melo do lado dele puxou, não vamos dar muito detalhe sobre isso, porque o dia hoje é para outra coisa. Eu trouxe nesse vídeo aqui, inclusive, o momento em que Delcir Sonda e Roberto Melo falaram sobre isso, é só clicar aqui para assistir. Muita gente perguntou, mas o Delcir Sonda não pode investir porque ele é conselheiro. E é verdade, o estatuto proíbe, mas a própria gestão atual do Inter já buscou o Delcir Sonda e tentou conversar com o Delcir Sonda para algum tipo de investimento. De compra de jogadores. Algum jeito se dá, tá? Para esse tipo de coisa. Pode ser. Agora o Delcir Sonda perdeu o irmão, mas um parente do Delcir Sonda emprestando o dinheiro da família. Pode o Delcir Sonda, daqui a pouco, se for isso mesmo que acontecer do movimento político dele, se eleger, se licenciar do Conselho Deliberativo, muita coisa pode acontecer, tá? Para que o Inter tenha um poder de investimento com o Delcir Sonda. Não descartem essa possibilidade, mas de fato o estatuto proíbe que um conselheiro invista dinheiro no clube, tá? Mas o Delcir Sonda falou sobre isso, é só clicar nesse link aqui para assistir, tá? Na Rússia, uma notícia importante porque Mário Fernandes estreou pelo Zenit. O Zenit jogou pelo Campeonato Russo contra o Armagh. E o Mário Fernandes jogou cerca de 30 minutos no segundo tempo, tá? Não teve grande destaque, lateral direito, entrou, mas já está atuando na Rússia depois de pedir a rescisão contratual com o Internacional e mais do que isso, de ter comunicado para todo mundo no Inter que a tendência era de uma aposentadoria. É importante dizer que o Inter colocou cláusulas, tá, para essa aposentadoria, que se ele assinasse com outro clube, esse clube deveria ressarcir o Internacional com o valor que foi investido pelo Inter no pagamento de salários do Inter até o mês de junho, maio, quando o Mário Fernandes rescindiu com o Internacional, e isso aconteceu. O Zenit depositou algo em torno de 2,5 milhões de reais para o Internacional em razão do Mário Fernandes estar assinando com o clube russo, e hoje ele estreou contra o Armagh. Não teve um grande destaque, enfim, mas já está atuando no futebol russo o Mário Fernandes, que aqui no Inter não deixou saudades, não conseguiu ter uma boa atuação, teve problemas de cabeça, disse que não estava se sentindo à vontade em Porto Alegre, voltou para a Rússia e agora já está jogando lá pelo Zenit, tá? Uma outra informação de mercado envolve Agustin Martegani, um meia de 23 anos que foi cotado em determinado momento pelo Internacional, pela direção colorada, e que pertence ao São Lourenço de Almagro. O Martegani está se transferindo, não para o Inter e para o Racing de Avejaneda. O Inter já havia dado um passo atrás nessa negociação há alguns dias, um pouco mais de uma semana. E agora ele está fechando com o Racing, outro clube da Argentina. E é bem provável que o Inter freie um pouco as negociações envolvendo jogadores estrangeiros, porque o Inter já atingiu o limite de 7 jogadores estrangeiros e vamos lá, são 7 jogadores que devem ser titulares com o Eduardo Cudê, com exceção do Nico Hernandes ali, que vai jogar bastante na equipe do Internacional, mas o resto deve ser titular, então é difícil tu abrir mão de um jogador. O Inter deve frear um pouco essa situação envolvendo jogadores estrangeiros, mas de qualquer forma o Martegani, que interessou ao Inter, está quase fechando com a equipe do Racing de Avejaneda. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar a odd de Grêmio e Flamengo. Odd do Grêmio, 2,71, Copa do Brasil. Empate, 3,14. E a odd do Flamengo é a mesma do Grêmio, 2,71. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!